Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Vamos ficar de pé? Escritura anunciada, o livro de Jó, capítulo 19, verso 25 ao 27. Porque 25, né? Jó, 25? Isso. 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o contemplarão, por isso meu coração se consome no meu peito. Senhor Deus, nosso Pai celestial, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, nesta manhã, por estarmos reunidos em torno da Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar e acrescentar as bênçãos da leitura da Tua Palavra em nosso coração. Nos ajuda, somos carentes da Tua ajuda e da Tua graça. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós nesta manhã, através da Tua Palavra, da mensagem da hora, o qual o Senhor tem enviado para nós. Nós oramos neste momento e pedimos, Senhor, abençoa a todos nesse instante que está presente, e aqueles, ó Deus, que por algum motivo não puder estar, que o Senhor possa estar com eles, livrando de todo mal, de todo perigo. É a nossa humilde oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos poder assentar, nós vamos ler a mensagem Jó, pregada pelo irmão Brana. Nós trouxemos agora deste encontro. E 23 de fevereiro de 1955 ela foi pregada. O irmão Eduardo lembrou das mensagens. Eu ia trazer, não deu tempo de trazer aqui para o púlpito. Ele foi pegar ali. Vai passar, vocês fazem só um sinalzinho. E nós vamos começar no parágrafo 11. Nós lemos a metade dele na quarta-feira, do parágrafo 11. Aliás, nós paramos no parágrafo 11, né? Esta mensagem. Nós vamos ler na íntegra. Eu adiantei na quarta 11 parágrafo para nós começar justamente aqui na segunda parte do parágrafo 11 da mensagem Jó. Repetindo a leitura que o irmão Brana leu, é o versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, que ele acrescenta as bênçãos a palavras. Jó, o livro mais antigo da Bíblia, acredita-se ter sido escrito antes mesmo de Moisés escrever Gênesis. Mas o livro mais antigo da Bíblia falava de redenção. E ainda assim, a redenção já existia. Muito antes disto, a redenção é uma das coisas mais antigas da Bíblia. Vocês sabiam que a redenção existia antes mesmo? O plano de redenção já havia sido estabelecido antes mesmo de o mundo ser formado. Pense nisso. Deus prevendo e abrindo o caminho para a redenção antes mesmo de criar o mundo. Pois a Bíblia diz claramente que Cristo foi predestinado, preordenado, e foi o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Isto mesmo, muito antes de o mundo ser criado, Deus tinha um plano de redenção.
Deus conhecia tudo. Assim que Satanás, você conhece o argumento, Deus não poderia ter impedido tudo isto? E nada disso ter acontecido? Mas Deus colocando Satanás quase em igualdade com ele. Satanás tomando as coisas de Deus e as pervertendo em seus pensamentos malignos. E através disso começou a perverter as coisas para o mal em vez do bem. E Deus, no momento em que a primeira coisa foi feita, do seu grande baú do tesouro de amor, ele tirou um plano de redenção imediatamente. Não precisava se assentar e pensar em tudo, em como seria. Ele era Deus, infinito. Deus não tinha que sentar e ficar, não, ele era Deus, o infinito. Ele sabia como seria. Ele tinha em seu grande coração como ele faria tudo isso acontecer. E então, se ele conheceu de antemão a igreja, conheceu de antemão a Cristo, conheceu de antemão o plano e colocou tudo em ordem. As coisas de Deus, irmãos, não são desordenadas. Deus gosta de ordem. Quando nós finalizarmos, talvez vamos voltar aos 13 minutos aí, da mensagem A Ordem da Igreja. Mas já li, já ouvi, mas é bom. Nunca leia uma mensagem e deixa ela lá na estante. Mas volta, pega ela de novo, né? E tem mensagem que você lê mais ela, né? Essa mensagem, olhe, é muito boa, como todas. Mas tem assuntos assim que é chamativo, né? Que ajuda. Depende do que você está olhando. Você está olhando em quê? O que você está vendo? De repente você olha uma coisa e aí começa a criar uma imaginação. E uma problema, mas o que você está olhando? Olhe para Cristo, olhe para Jesus. E o mundo, mundano, repentinamente, e você estando mortos para si mesmo, mortos em Cristo e vivo, depois que você está morto para si mesmo, vivo em Cristo, Deus está cooperando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E como você pode ser derrotado, vocês simplesmente não podem, não há como perder. A igreja poderia simplesmente perceber isto. E se vocês pudessem encontrar o seu lugar em Cristo, posicionamento, então todas essas outras coisas simplesmente desapareceria como uma sombra. Todas essas outras coisas simplesmente desapareceria como uma sombra. Todo aquele que se aproxima de Deus, isto é verdade, deve ter suas sombras, tentações, medos e assim por diante. Todos, eu creio que é Timóteo, Paulo diz, que todos que quiserem viver piamente em Cristo, sofrerá perseguição. Porque quem é perseguido é o crente mesmo. Porque quem está lá na base, no sistema do mundo, qual seria a perseguição? Você está vivendo uma vida de deleites, uma vida de pecado, mas não se preocupe com isso. O que é um pouco de sofrimento, por um tempo, sabendo que a glória de Deus será revelada nos últimos dias, quando Jesus vier, quando seremos feitos semelhante a Ele.
Ele está simplesmente trabalhando em tudo. Você sabia que talvez se estivesse doente ou algo acontecesse com você, Deus poderia ter feito isto apenas para aproximá-lo um pouco mais dele. Há coisas que acontecem que é para a gente se aproximar mais de Deus. Quando a coisa está muito boa, a gente esquecemos até de Deus, né? Ó Deus, obrigado, Senhor. Mas quando a coisa está um pouquinho assim, né? A coisa meia enfermidade, problemas familiares, e às vezes a gente se aproxima mais de Deus. E vê o que ele vai dizer. Sabe, uma vez foi dito, não sei se isto é autêntico ou não, um missionário me contou lá na Palestina, enfim, ele disse que viu um pastor vindo com as ovelhas, e ele disse, uma ovelha, ele teve que carregá-la, ele tinha uma tala na perna dela, e ele disse, a ovelha caiu, Senhor, e machucou a perna? Ele disse, não. Disse, o que aconteceu com a perna dela? Disse, eu a quebrei. Veja, eu a quebrei. E disse, você quebrou? Disse, você deve ser um pastor muito cruel para fazer isto, né? Às vezes pensa que é uma crueldade, quando o pai corrige o filho, né? Ah, o pai pega muito no meu pé, foi no companheirismo do jovem, não, das crianças, parece. Não foi do jovem, o Gabriel estava falando sobre a mãe, aquela mãe chata, né? Mas depois vai dizer, graças a Deus pela mãe chata que eu tive, né? Então, graças a Deus pelo pastor que você tem, o pastor Jesus. É ele que pode, no sentido aqui do assunto, quebrar a perna da ovelha, para que ela pudesse dar atenção, para que ele pudesse cuidar dela e cuidar com amor. Porque muitas vezes se distancia, né? Vai se distanciando, e quando encontra um irmão, às vezes ele se cria a vergonha, ele foge, mas chega uma hora que ele vai se encontrar numa situação que ele tem que chegar onde tem que chegar, para que ele possa parar e dar atenção, para que Deus possa cuidar dele. É isso que o irmão Branham está falando. E ele disse, não, ele disse, veja, esta ovelha não se importava comigo, continuava se desviando. A pessoa, você gostar de uma pessoa, você quer falar com aquela pessoa está se esquivando de você, né? E Jesus quer falar conosco, Ele quer ajudar sim. Mas às vezes nós estamos desconectados, né? Hoje é mais moderno, não é mais sintonia, né? Está desconectados. E Deus quer ter companheirismo. E continuava desviando, e eu sabia que ela ia ser morta, aí está o problema, eu sabia que ela ia ser morta. Então eu tive que quebrar a perna dela para trazê-la para perto de mim, e dar a ela um pequeno tratamento especial, e alimentá-la da minha mão, e assim faria com que ela me amasse mais. É isso que ele queria. E quantas pessoas vão se distanciando, eu não tenho esse destaque não, Deus fala, né, e espera a sua atitude. Deus vai falar mais baixo, Deus vai falar de novo, e de repente Deus fala e você não ouve mais. É o grande perigo nosso, é Deus falar e nós não dar ouvido. Porque é o homem que está falando. Ele sabe do meu problema. Ele chegou lá em casa, eu estava chiando, né, com a esposa, não estava, né, conectado, sintonizados. Por isso que está pregando na igreja. Porque ele viu, porque sabe. E é uma das coisas perigosíssimas para nós acostumarmos com a mensagem. Acostumar com a voz do Mombrana.
É a voz do sétimo anjo, é Deus falando conosco. Acostumar com os cultos. Aqui nessa mensagem, eu creio que deixa eu ver, dons e chamadas são sem arrependimento. Jesus diz, eu posso, se tu creres. Porque tem pessoas que não é crente, e recebe cura, porque ele crê. Ele está salvo? Não, Deus salvou ele daquela enfermidade. A alma é diferente. Agora, a fim de que crerem em Deus, a maioria das pessoas tem que ter algo para olhar. E através de um irmão, através do teu comportamento, do teu testemunho, pode levar uma pessoa a olhar para você e ver a diferença. E daquilo ela pode ter um desejo de visitar, um desejo de cultuar. Qual é a tua denominação? A minha denominação? Se eu tenho, chama-se de volta à palavra original. Nós não somos uma denominação. Nós cremos na doutrina apostólica, cremos nos apóstolos e profetas, como disse Paulo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Eu quero chegar aqui para olhar e para representar Deus. É brincadeira. O governo pega o fulano de tal, o presidente, isso aqui é o representante, é o embaixador lá do presidente, lá, e vai todo feliz, né? Você é um representante de Deus. E alguém vai olhar para você e vai ver Deus como você está mostrando para ele. Eu tive uma região que alguém levou a mensagem, mas não tinha testemunho. Pessoas ficaram, batiza, não batiza, e eu deixo à vontade da pessoa, que a Bíblia diz que é melhor você não conhecer, do que você batizar e depois você, né? Há muitas pessoas assim, vem pela emoção e o pastor logo já quer batizar. Não, espera um pouquinho. É isso mesmo que você quer? Você não quer deixar para outra oportunidade, não? A coisa brotou mesmo lá no teu coração? A vez nem mostra a doutrina. Eu mostro para o profeta depois que não, está errado. Para mim, me perdoe o eu que eu falei, né? Irmão Branice, eu sou uma vergonha. Para mim tem que ser mostrado antes. Porque depois você está lendo mensagem, mas quem é esse homem? E você não me falou desse profeta. Ou se não, eu vou evangelizar. Não, eu evangelizo, eu falo o profeta, antes que um profeta. Se ela tiver semente para crer na mensagem, ela vai crer na mensagem. Se não tiver semente, não brota, vem, mas não fica. Segue por um tempo. Representar Deus. Eu creio que uma das coisas mais difíceis que Deus teve que fazer foi fazer com que um mortal cresce em outro mortal. Nós não queremos acreditar um no outro. Às vezes nós vamos pelo dom, pela posição, né, daquela pessoa, e passamos a ouvir. Não, ele é um homem que sabe falar, um homem sábio. Mas o irmão Branice é diferente. Se eu tivesse de escolher um pastor para a minha família, eu escolhi um homem humilde e analfabeto. Mas nossos olhos sempre é no belo, no bonito, né? Só enxergamos estandartes. E às vezes a coisa está lá naquele humildezinho sentado lá no banco lá. Às vezes é ali que Deus está morando. Uma coisa é Deus visitar e outra coisa é Deus morar. O dom de língua, esse povo tem? Tem. Se Deus deu o dom de língua, tem. Se Deus visitar ali, vai falar em língua. Agora a vida dele lá fora é que vai mostrar. A evidência do Espírito Santo não é falar em língua, é vida vivida. Na igreja é uma coisa, lá fora você é mais olhado. Aqui está todo mundo bem vestido, tranquilo, né?
E lá fora? Não tem uma coisa melhor. Você está andando na rua e você está lá, não é escondido, mas você passa perto e vê uma irmã passar, cabeça baixa, decentemente. Tem coisa melhor. Mas tem outros que quando te vê, sai de perto, que parece que todo mundo pode ver. O pastor não. O irmão não. Não. Faça aquilo que está no teu coração. Está lá. Há 3 classes de crentes? Sim. Mas qual a classe que você está? Na classe daqueles que estão desconectados com Deus? Na classe do incrédulo, do carnal? Jesus tinha 12 e tinha lá as 3 classes de crentes. Judas estava lá. Chegou até a ceia. Mas o que ele ganhou? Mas Judas era filho da perdição. Mas o espírito de Judas, o manufaturado, o incrédulo, não existe. Jesus tinha 82. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, tem parte comigo. 70 de uma vez. São crentes de multidão. Se uma família sai, a outra sai. Porque não tem segurança. Vamos ficar só meia dúzia? Um homem só com Deus vale por centenas. Não é verdade ou não é verdade? Micaías não temeu o rei, porque tinha 400 homens, 450, algo assim. Não. O que o Senhor colocar em meus lábios, eu falarei lá. Não importa se eu vou apanhar, se meu pescoço vai rolar. Ele tinha segurança de que ele tinha Deus. Deus vai falar comigo o que eu vou fazer, o que eu vou falar para o rei. O rei sabia que não vinha boa coisa. Sabe por que ele sabia? Porque ele não estava em sintonia com Deus, não. Se ele tivesse sintonizado com Deus, ele não tinha falado, Josafá, sabe, tem um aí, mas ele nunca falou bem de mim. Então já sabia o que ia sair dos lábios de Micaías. Olha, eu vi Israel disperso como ovelha sem pastor. Estou falando. Mas o que ele poderia dizer? Ele tinha que estar... Ele estava em sintonia com Deus, conectado com Deus. Senhor, o que eu vou falar diante do rei Acabe? Assim, assim e assim. E assim aconteceu. Somente o Acabe caiu na guerra. Agora veja. Isso eu continue nessa daqui ainda. Dons e chamadas são sem arrependimento. Nós sabemos disso. E agora, quando Deus fez a sua primeira imagem de cura, foi um pedaço de metal e uma haste lá no deserto. Não é isso verdade? No deserto. Agora, não havia nenhuma virtude no metal ou na haste, mas aquilo foi uma ordenança de Deus. É ordem de Deus. Ouça, outra vez, ninguém sabia exatamente como aquilo funcionava. Era apenas olhado pela fé. Aquilo representava algo, era uma prefiguração de Jesus Cristo, que viria até a terra para ser um carregador de nossos pecados e de enfermidades. Eu parei no parágrafo 13, 14. Aqui no 14, finalzinho. Você sabia que talvez você estivesse doente ou algo acontecesse com você? Deus poderia ter feito isso apenas para aproximá-lo um pouco mais de Deus. Muitas coisas acontecem, nós não sabemos. Nós oramos, Deus, acampa o teu anjo ao nosso favor. Mombrano ia viajando certa vez, e eles tinham que chegar em determinado lugar, e o Mombrano era cauteloso. Eu procurei aqui na mensagem, mas eu creio que o pastor que falou essa mensagem, não encontrei, mas o Mombrano disse que quando você passa dos 110 por hora, o Espírito Santo te deixa. E quando o Espírito Santo nos deixa, o que é que nós somos? Somos nada sem Deus. Não é verdade? Andamos anos e anos de bicicleta ou até a pé. Começamos a pé, né? Pá. Aí comprou uma bicicletinha. Opa, ela sai igual Daqui a pouco tem uma moto. Uma bicicleta puxa até quantos quilômetros por hora?
Assim no normal, né? Uns 25, 20 por aí. É tão rapidinho para chegar ali, né? Daqui lá em casa, até 40. Mas nunca tu vai andar só de 40, né? Só... Não, agora eu comprei uma moto, eu tenho que andar 150, 160, 100, 120. É. Isso aqui é o Mumbrando, o profeta que disse. Era a corrida dele. Já pensou, maninho, deitar em cima de uma moto, né? Tá preparado para chegar com Deus lá? Na estrada emburacada dessa daí? 110 é a corrida, né? É a velocidade. Ficar mais certo, velocidade, 110. Mas não é obrigado a se passar de 110, não. Sai um pouquinho mais cedo, antecedência, né? Então, veja algo. Era uma prefiguração. Voltando aqui, né? Então, há coisas que acontecem. Ah, Deus permitiu. Por causa da tua desobediência. Aí Deus permite. Aí você vai passar dores. Ficar com cicatrizes, né, de arranhões. Quando misericórdia não ficar na cadeira de rodas. Ah, mas o outro pode me bater. Tudo bem, não faça a tua parte. Se o Mombrana diz que tem coisa, foi o diabo. Não, porque você foi lá na casa dele, na fronteira dele. A cobra está lá enroladinha na toca dela, mas tu passar pertinho dela e botar o pé, tu botou o pé lá perto dela. Tu foi em lugar que não era para tu ir. E quando você chega lá, você já chega todo desconfiado, né? O espírito, irmão, que está ali, conhece você. Quando se fala de espírito, as pessoas às vezes brincam. Tem uma pessoa que, desviada, que tinha um determinado lugar na cidade, eram muitos bares e tudo mais, e alguém que mexia com esses espíritos, espiritismo, essas coisas, e disse assim para ela: vocês não vê, mas aqui está cheio de diabinho, por aqui, espírito demoníaco. Ah, tu vai duvidar? Bebedeira, prostituição, mentira, música, é o lugar dessas coisas. E quando chega alguém ali, pá, isso daí está puro. Ele está vazio, está limpo. Vamos ter que preencher esse vaso aí. Não é assim que a Bíblia diz? Quando ele volta, achou uma casinha varrida. Mas tem coisa melhor do que uma casa bem arejada, um quarto bem forradinho. Quem sabe uma centralzinha, só aquele ventinho assim gostoso, né? Limpo, todas as paredes limpas, tudo ali. É assim, é o ser humano. Batiza, se arrependeu de verdade, aquilo é passado numa borracha. Mas continua a jornada. Ele vai dar uma volta e vai a lembrar da casa. Vamos fazer a visita? O profeta diz, é a parte mais perigosa, é a santificação. Ah, mas eu estou santificado, por que é perigo agora? Não, você tem que ter o preenchimento. Há muitos que estão na justificação. O batismo, você tem que ter um arrependimento, creio, se eu arrependo dos meus pecados, eu quero descer as águas, receber o nome, que é sobre todo nome. E ali é feito um voto diante de Deus, dos anjos, dos irmãos presentes. Estou disposto a sofrer por esse nome. Mas tem que ter uma mudança de vida. Converter, mudar. Senão tu vai entrar um pecador molhado e sair um pecador enxuto. E às vezes é uma ânsia de batismo, e eu quero, criança, eu quero. Aí com pouco tempo, principalmente quando não cultua. Todos que eu batizo, o segredo está em ouvir. O segredo está em que eu companheirismo. Corta, queima as pontes. Se não queimar as pontes,
fica fácil para você ir lá naquele local de novo, e é onde você pode ser pego. Foi assim com aquela bailarina. Ela era uma dançarina, tinha ganhado quantas competições, e um dia saiu por ali andando e ouviu algo, e aquilo me atraiu novamente. Ela foi, quando pensou que ela estava lá dentro, nos braços de alguém. Quando a coisa caiu, ela correu para onde? Até o irmão Brando, desesperada. Então eu estou perdido, irmão Brando. Qual foi a resposta? Nélio, o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica todo pecado. E foi orado, e um espírito em forma de morcego saiu daquela jovem. Espírito. Não tinha nada que ir lá. Se tem um clube de festa ali, se tem um campo de futebol ali, você sabe, o Espírito está lá dentro. Lê a mensagem de ordenação. Aí você vai chegando e aquilo vai te atraindo. Quando pensar que não, você está lá. Mas quando você vai em lugar, mesmo fraco, você vai encontrar pessoas, Deus te abençoe. Você ouviu uma palavra de ânimo, de conforto, que te ajuda. Porque a alma se alimenta disso aqui, ó. Da Bíblia, o conteúdo, a palavra da Bíblia para nós é o alimento da alma. Se não toma o café de manhã, o corpo meio-dia está tremendo já. E essa alma, ela tem que ser alimentada. Quando não adora a Deus, você tem que adorar alguma coisa. O que nós estamos adorando? O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos lendo? É isso que vai estar na tua mente, teu coração. Até sonha. Você maquina uma coisa tal, e de novo você vai sonhar com aquilo ali. Sabe, uma vez foi dito, não sei, não estou aqui não, onde eu estou? Parágrafo 15. Você segura lá a mensagem. Parágrafo 15. Parte, né? Então, talvez Deus, às vezes apenas tenha que deixar algo acontecer com você, para que Ele possa simplesmente trazê-lo um pouco mais para perto dEle, né? Já lemos aqui, e amá-lo um pouco mais, ser amado por Deus. E Ele diz, nós apenas cremos nele. Redenção, Deus tem um caminho de redenção. Se um homem não pode redimir, se o homem não pode, reticência, redimir significa trazer de volta. É como um velho ditado, você vai até, talvez, que veja um penhorista com aquelas 3 bolas penduradas, sabe, na frente, e me faz pensar. Agora, espere que não haja um penhorista aqui. Se houver, não me refiro a você. Senhor, essa é a sua maneira de ganhar a vida. Suponho que seja legítimo, e você tem tanto direito de fazer isso quanto qualquer um. Mas um penhorista, o diabo nos colocou na casa de penhores, mas Cristo nos redimiu. Ele entrou e nos redimiu da casa de penhores do diabo, vê? Ele nos colocou na casa de penhores, mas Cristo veio e pagou o preço. Estamos livres. Mas esse livre não é para fazer qualquer coisa, não. É um livre nas mãos de Deus. Paulo chegou a dizer: fugiu o versículo? Me ajuda aí. Não é a minha graça te basta. É bom também esse, mas não é esse ainda. Me fugiu o versículo. Vamos ler aqui, nós vamos lembrar dele.
Penhorista, né? Livre, né? Prisioneiro. É um livre, mas prisioneiro de Cristo. Ele nos livrou lá da garra do pecado, mas nós ainda estamos em uma condição que ele deixou. Ó, você está livre, mas tem uma obediência, né? Tem um sistema de Deus que nós temos que estar ali nele, para que possamos chegar lá. Senhor, eu não dou conta, mas como é que está o homem de dentro? Como é que está a força dentro? Vai alimentando ele. Olha, sabe, ele não quer que eu vou na igreja, não, isso não é Deus. Aí você vai. Faça tudo o contrário do pensamento errado que vim. Eu vou fumar hoje, não, isso é o diabo, eu venho para a igreja. O pastor Manel Rocha deu uma palestrinha lá, e ele disse que esse pessoal que liga, né, e querendo dinheiro, e oferecendo as coisas, aí ele falou assim, mas quem é você? E tal, ele falou lá, aí ele disse, não, eu quero saber quem é você. Ele disse assim, olha, ele falou assim, você é preto, né? O cara está do outro lado da linha, pelo que ele falou para ele, né? Ele disse assim, eu sou preto, mas não sou ladrão, tu quer me roubar? Aí pegou e tanto desligou. Né? Meio assim o jeito dele, né? Um baixinho baiano, né? Ele liga para você e vão dizendo, e quando no final coloca X aí, né? Aquilo é roubo. Satanás roubando. Agora, só pode ser o diabo, quem rouba é ele, né? Encarnado nessas pessoas. Então você é um penhorista, nós livres, estamos livres, sabe? O problema é que as pessoas não percebem, elas acham que você precisa fazer algo para ser livre. Você já é livre. É uma coisa que você precisa fazer, é reconhecer isto. Você diz, bem, há algo que eu preciso fazer, irmão Brana, eu terei. Reconhecimento. Aí vou para Esmirna 135. Um filho de Deus, às vezes leva muito tempo a reconhecer que ele é um filho de Deus. Está ali, ouve tudo, mas uma hora a coisa vai cair mesmo lá, né? Eu sou o filho do rei. Não vou abaixar a cabeça, não. E alguém chama, por que aquele escravo é assim? Que é o pai dele lá numa tribo assim, ele é rei, ele é filho do rei. Reconhecimento. É bonito ver pessoas de certas formas na rua? Vamos pensar nisso aí agora? Entre jovens, é bonito? Pelo ensinamento que nós temos? Pegar pessoas de certas formas lá, aí depois tu vai querer consertar, vai ter problema. É chamativos, né? O pecado é chamativo. Andar se mostrando, certas fórmulas. Quando vai casar, já conhece 5, 6, 8, 10. Não, você não precisa fazer nada. É pela graça que você é salvo. Vê? Não há nada que você faça. Não há nada que você possa fazer que valha alguma coisa. O plano já é feito, a redenção já está paga. A única coisa que você precisa fazer é aceitá-la. Eu aceito de coração. Mas então vamos prosseguir. Ora, é fácil para você que nasceu na igreja, é fácil para você que já é liberto, convicto, posicionado, equilibrado. Mas não é fácil para aqueles que querem entrar, é difícil. Ele quer, mas tem espíritos, tem que ter uma decisão mesmo lá. A semente, para crer na mensagem, tem que ter semente. E vai brotar como você vai ouvindo a palavra, a água vai regrando ali, até que você nasce. Nasce fraquinho, né? O irmão pregou sobre raiz agora no encontro, coisa boa, né? Raízes, pessoas estarem enraizadas. Certa vez havia um fazendeiro
E havia um corvo em seu campo, e ele estava indo para o sul, e os corvos estavam entrando em seu campo, pegando milho e assim por diante. E ele armou uma armadilha e pegou um corvo, e então amarrou o velho corvo pelo pé, e amarrou ali e disse: vou assustar os outros. Vou assustar os outros. E os outros corvos voavam e diziam: vamos, Joãozinho. O corvo: vamos para o sul, rápido. As tempestades e o inverno estão chegando. Vamos, irmão, para a igreja. Vamos para o companheirismo. Vamos cultuar esse Deus. Não, sabe, eu vou de noite. Mas que dia que é a ceia mesmo, pastor? Ah, tá, na ceia eu vou. Vamos, Joãozinho. E o Joãozinho, o corvo tentava rastejar, mas não conseguia. Ele estava amarrado. E então, um dia, passou por ali uma pessoa bondosa, pobre, velho, corvo. Ele estava quase morrendo de fome. Mal conseguia se levantar. E ele disse: sinto pena daquele pobre pássaro. Está velho, ele amarrado. Então, ele simplesmente se aproximou, cortou a faixa e soltou o corvo. Mas sabe, ele estava amarrado há tanto tempo que ainda achava que estava amarrado. Os corvos atravessavam e gritando: Joãozinho, corvo, venha, vamos para o sul, depressa, os ventos do norte estão soprando. E o velho corvo respondia: não posso, porque ainda estou preso. Vejam, ele estava livre e não sabia. Tanto tempo ali amarrado. Uma das coisas mais ruins de um crente é ser crente noturno. É o crente noturno, existe isso? É o curiango, né? Só depois das 6. Não, você precisa de vir de manhã, precisa de vir à noite, precisa de vir 5 horas. É. Ou então nós não temos o que o profeta diz. Se você tem o Espírito Santo, mal abre essas portas, você está aqui para cultuar. Já pensou tu comer uma vez no dia? Hã? Então, o culto é manutenção da alma, do espírito. A palavra. Mas, pastor, eu cultuo em casa. Mas como é que tu cultua em casa? Um menino gritando para o outro, um celular no quarto ligado, o outro no outro, porque hoje, se tiver 10 pessoas na casa, é 10 celulares. Não é verdade? Aí um está assistindo a mesma coisa. Um está no início, outro já está com 10 minutos, outro já está terminando. É assim? Ah, não, eu quero ter um louvor, outro coloca um hino. Mas sentar na sala e assistir, Deus me perdoe. Há muitas conexões que chegam em conta para dizer que está conectado. Igrejas, já soube que tinha pastor que colocar sem estar ouvindo. Ah, para que isso? Ninguém lá está vendo, mas o Deus do céu está vendo. Isso é infidelidade. Aí depois que é as bênçãos de Deus. Quando cai a amnésia espiritual na pessoa, aí tudo bem. Aí ele faz tudo errado e é abençoado. Ele está anêmico, uma amnésia, perca total ou parcial. Perdeu a mente, perdeu a noção de que é Deus. Quando a pessoa perde a noção, o vento pode dar em qualquer parte do corpo dela ali, ela não sente nada. Bom, Brana Dias, você deve sentir o Espírito Santo com uma roupa assim no teu corpo. Parei aonde? Qual foi o parágrafo? Então é assim, irmão. Vamos, Joãozinho, para o culto? Ah, sabe, o menino está com febre. Traz ele para a igreja. Vamos, Joãozinho, para o culto? Sabe, eu cheguei tão cansado. Mas se for para sair 4 horas da manhã para o trabalho, você vai.
Está amarrado. Aí os espíritos estão amarrando daqui, amarrando ali. No dia que consegue ir na igreja, ele chora, se lamenta, às vezes reconcilia, aí vai embora. Encontrei uma vez, tremendo, eu não dou conta nem de orar mais, minha vida está assim, está assim. Eu digo, bem ali nós estamos congregados, tem um pontinho, vai lá. Aí ele foi, glorificou, foi uma benção. Passou um ano sem eu ver ele. Que comida boa, né? Quando você estiver assim, daqui um ano, você vem de novo, recebe outra. A comida foi muito forte, né? Não, mano, não vai prosperar. Se não cultuar, não vai prosperar. Agora, você está num lugar tão distante. Eu não creio muito de internet, ficar sendo... não que é mentira o que é colocado, nosso povo, autêntico. Não. Mas, gente, se eu puder estar perto de um grupo de irmãos, numa igreja, eu não fico longe. Fico nada. Falei para o irmão longe aí, um outro que pediu para me lá, disse, irmão, você tem um pastor lá, vamos dar ora a Deus aí, se tem problema gostando de visitar, eu vou. Se ele vir de novo, dizer para ele, você está disposto a tomar uma ceia aqui? Você está disposto, na hora que nós tiver um movimento aqui, você vir aqui? Mesmo se a gente puder dar um empurrãozinho lá, está disposto? Então não vou. Fiz isso com uma irmã, vem te buscar, vamos lá no final de ano. Aí, meu cachorro, eu tenho um papagaio, então fica com o teu papagaio. Aí o papagaio dela deu Assembleia de Deus de novo. Senhor. Mas você desanima, não desanima? Você anda 200, 300 quilômetros para visitar uma pessoa, chega lá uma pessoa... o pastor tem que ir lá, eu encontrei um irmão, vou te buscar em casa, domingo, só quero isso assim, se eu for tem que vir. Só se acontecer um problema na hora lá, que é emergência, é emergência. Sabe, pastor, eu queria mesmo que se eu fosse fazer um culto toda segunda-feira de manhã na minha casa. Não, o culto de Nobel a senhora faz. Se só desejar um dia eu ir tomar um café com a senhora e nós fazer, tudo bem, mas se eu comprometer de fazer culto lá, você morando 1.000 e poucos metros da igreja, não vou. Não é papel de pastor, não, isso aí. Vá para a igreja, ter companheirismo com os irmãos na igreja, ouvir lá, receber a bênção do culto. A atmosfera está no culto, Deus abençoe de um irmão. Mas é muito folgado, né? Igreja no lugar, não, você tem que fazer culto lá na minha casa para não ir na igreja, ainda buscando. Não, falta de Deus. Porque aonde tiver o corpo ali, juntarão as águias. Se é uma águia, então venha onde tem comida de águia, onde estão as águias reunidas. Eu li tudo, 17? E é assim que muitas pessoas estão esta noite. Aquelas senhoras, ou quem quer que estivesse assentado aqui ontem à noite, em cadeira de rodas, e ouviram as boas novas. Esta noite, suas cadeiras de rodas não estão aqui. Elas provavelmente estão sentadas em algum lugar na plateia. Vê? Elas estavam livres, e elas estavam livres o tempo todo. Jesus o libertou no Calvário. Ela tinha que dar um passo. E se você der um passo correto, Deus vai dar outro passo. Então você tem que querer. Às vezes Deus quer abençoar, mas você não quer a bênção de Deus, olha. Você quer a coisa misturada. Não, Deus não tem mistura. Essa palavra é pura, é água cristalina, é a palavra correta. Quando a corrente sanguínea jorrou do seu corpo para libertar todas as pessoas da enfermidade, os pecadores que aceitaram a Cristo ontem à noite estavam presos. Ontem à noite sobre as correntes do pecado. E esta noite estão desfrutando da liberdade do Senhor Jesus. Depois de ouvirem sobre a proclamação da emancipação, eles estavam livres.
A Bíblia está dizendo pecado, morte. Eu não sei, eu não entendo. Pessoa com 50, 60 anos, mas é uma vaidade ainda. Para quê? O jovem pessoal, pode ser vaidoso? Não, mas é a mente jovem, adolescente ainda. É? Os mais velhos, para dar exemplos, né? Para os mais novos. Está dizendo pecado, morte, separação eterna de Deus. Mas a coisa na mente parece que não desce, não. Não, mas eu estou na igreja, estou salvo. Jesus disse para os fariseus: vós têm por pai o diabo. Mas os pais comeram maná no deserto, mas todos morreram. Foram baseados na nuvem e no mar. Mas eu sou batizado. E o testemunho? Vamos prosseguir? Lutando? Problemas? Todo lugar tem problema. A cegueira é tanto que o problema no mundo tem, mas ele quer ficar no mundo. Não é verdade? Quantos tem problema lá no mundo? A polícia, fim de semana, é trançando aí. Tinha não sei quantas viaturas rodando aí. Monitorando. Problemas. Vai preso. Paga para ir preso, irmão Daniel. E compra 51 diz uma boa ideia. É uma boa ideia enquanto tu tiver com o teu senso. Quando ela subir para o teu miolo lá, que rodar o teu juiz, tu vai fazer o que não deve fazer, vai preso. Tu pagou ou não pagou? E depende do caso, vai pagar mais ainda, uma fiança, vai pagar um advogado, vai tirar tantos anos de cadeia. Isso é o que o diabo dá. O profeta fala que eles pagam para ir para o inferno. Quanto Deus está dando de graça? A água da vida é de graça. Tome da água da vida. Samaritana, Senhor, dai desta água, mulher, se tu tomar, fará uma ponte que salta para a vida eterna. Aquilo lá tinha uma semente dentro dela, ela era uma livre e ela não tinha reconhecido. Quando a mensagem alcançou ela, não precisou de campanha de oração, não precisou de fazer um jejum, não. Só quando Jesus disse: mulher, vai buscar teu marido. Isso eu não tenho. Verdade. Possui os 5 que tem agora, não é teu. Senhor, vejo que tu és profeta. Ela tinha uma semente. Ela estava ali presa, na casa de penhor de Satanás. Ela era uma livre, não tinha chegado a hora, o reconhecimento para ela. Como cada um de nós, quando ouvimos a mensagem, então aquilo fez uma sintonia na alma. Eu tenho que deixar de tudo para vir para a igreja. Não. Você crê? Vem. Venha como está. E vai ouvindo, vai aceitando, e Deus vai lapidando. E Deus vai tirando o desejo de pecar, de fumar, de beber. Mas é pecado? Não. Pecado é incredulidade, é não crer. Então eu posso beber e fumar? Não. São atributos do pecado. E aí como é que fica? Só faz porque é incrédulo. Porque se não é incrédulo, não vai fazer. Parece que abre uma porta e de repente ele fecha com 38 cadeados e joga a chave no mato. Alguém perguntou: mas problema, o que é pecado? Beber é pecado? Não. Fumar é pecado? Não. Fazer isso é pecado? Então vou dar um salto para lá. Mas um cristão não faz tal coisa. A questão está no cristão. Porque crente, o mundo está cheio de crentes. Vem do crer. O diabo crê, irmão. Você acha que o diabo não crê em Deus? Só que ele não pode obedecer. Ele não pode amar. Prova tanto que lemos aqui que Deus colocou o diabo quase na mesma altura, na mesma base dele, né? Ele pode fazer muita coisa, mas não pode amar. Deus, ele é amor. O profeta disse que o diabo cobrou Deus. Quando ele disse: tu disse que lá no jardim do Éden que eles iam morrer. No dia que comer do fruto lá da árvore do meio do jardim, morrerá. E eles estão vivendo. E ele esqueceu que Deus é amor. Tá? Então o diabo acusa. Você pode fazer tudo que a Bíblia ensinar, mas diante do diabo tu é errado. Foi assim com Jó. Tu viste o meu servo Jó? Para Deus era servo. Nós somos filhos de Deus.
Profetas que Deus não vê pecado na noiva. Você está sobre o sangue, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Ele é através do sangue para nós. É o diabo só vê defeito. Tira dele, Senhor, a mordomia dele. Tira os bens dele, tira a esposa, tira filho, tira isso, tira outro. Vai lá, só não lhe toque na vida. Acho que o diabo nunca correu na vida dele, tanto que ele correu nesse dia. Peguei Jó agora, né? E quanto mais problema, Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Ele descansou em Deus, como o Mombrano descansou lá. Perdeu a mala, né? Que coisinha boa, testemunho bom, né? Irmão, eu vou comprar um paletó. Não, deixa Deus agir. Aí Deus quer ver como é que tu vai atuar. Mas a gente logo se agita e pensa um monte de pensamento ruim e fica nervoso. Aí aquela atmosfera, aquele vento forte, daqui a pouco tu fica com vergonha do que tu falou. Eu agi desse jeito mesmo? É assim. Eu fiquei brabo uma vez, o cara roubou uma bomba lá em casa, mas brabo. Depois fiquei, mas é eu mesmo. Não adiantou de nada. Entregar nas mãos de Deus, né? E Deus está testando nós. Vem quando vem um testezinho, né? Os pecadores que aceitaram a Cristo antes ali, né? E durante o tempo da escravidão, antes da proclamação da emancipação, li tudo aqui? Me ajuda. É a ser ensinada. Vê. Bem, vamos voltar aqui. E durante o tempo da escravidão, antes da proclamação da emancipação ser ensinada, bem, me disseram que os escravos do sul subiam a colina e eles seriam livres ao nascer do sol. Alguns conseguiam subir um pouco mais alto do que os outros. Os mais velhos não conseguiam subir. Os mais jovens subiam até o topo da colina, pois assim que via o sol, eram livres. E então, os que chegavam mais alto, assim que o sol surgia, dizia, somos livres. Gritavam para o próximo grupo, e o próximo grupo gritava, somos livres. Descendo a colina e passando a notícia, somos livres. E todos os homens que vê o Filho é livre. Vocês sabem o que eu quero dizer? O irmão Brana faz um troca gatilho com as palavras, sou filho, que em inglês tem pronúncia semelhante. Só sabe o valor da liberdade é quem está preso ali, quem é escravizado. Quantas pessoas foram livres dos vícios, das drogas? De frente aqui tem um que já me contou o papel dele, crente hoje, nunca mais. Irmão, que coisa boa foi eu ser livre daquilo ali, que já chama droga. Espírito. Não é porque a pessoa quer. Estado de espírito fica sem força. E tem que querer. Mas eu fiz isso, eu fumei. Vai para a igreja. Mas sabe, eu fui num baile. Vai para a igreja no outro dia. Fica lá, misericórdia lá. Sócia-te, corta a ponte. Aprende a dizer não. E Senhor, eu quero isso aqui, Senhor. Eu quero a minha vida. Eu quero viver. Vocês veem o Filho? Vem na forma de revelação que Deus o revelou a vocês. A única maneira de vocês saberem disto é quando Deus o revelou a vocês. Essa é a base de todas as Escrituras. Não foi carne e sangue que revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso mesmo, então é a revelação espiritual do Senhor Jesus Cristo. É onde ele edificou a sua igreja. Agora, Adão, no jardim do Éden, pulei?
Agora, os mais antigos talvez não percebessem que seria assim. Eles, pela fé, vissem o tempo completo da redenção. E vissem pessoas que seriam absolutamente apresentadas às provas infalíveis da redenção. E voltassem e abandonassem. Essa é a parte triste. A pessoa está liberta e não quer ser livre. Eita! Está liberta, ela não quer ser livre. Ficou tanto tempo amarrado ali, que pensa que ainda tem que ficar ali ainda, naquela coisinha ainda. Você tem que querer. A pessoa está enfermo e ele não quer comer, você tem que comer, toma um caldinho, toma uma coisinha, você tem que fortalecer esse corpo e a alma. É uma dificuldade para vir na igreja e crer. Livre! Agora, quando Adão e Eva, nossos primeiros pai e mãe, começaram a sair do jardim do Éden. Bem, a última aqui, a última parte? 19, né? Antes que Adão pudesse retomar a comunhão? Não, né? Redenção para ele, né? Isso. Agora, Adão, no jardim do Éden, quando ele pecou pela primeira vez, Deus tinha um meio de redenção. Deus já tinha um meio de redenção para ele. Bem rápido. No momento em que pecou, Deus criou um meio de redenção. E antes que Adão pudesse retomar a comunhão, como pai, Deus teve que sacrificar um cordeiro inocente, ou uma ovelha, e fazer para ele uma veste para envolvê-lo, e estender o tapete de boas-vindas para que Adão pudesse caminhar de volta sobre o tapete da redenção. Ele disse: não, mas sabe, ir para a igreja, eu voltei atrás, eu errei. Não, a igreja dá boas-vindas, sim. Deus estendeu ali tapetes, né, de redenção, para entrar em sua presença novamente. Deus sempre teve um plano de redenção. E esse tem sido feito através do sangue, desde o princípio e a aurora dos tempos, concebido na mente de Deus, antes mesmo que o mundo existisse. Agora, quando Adão e Eva, nossos primeiros pai e mãe, começaram a sair do jardim do Éden, bem, nebulosamente, o pecado pairado sobre as suas testas e as nuvens de escuridão pairando ao redor deles, depois que eles receberam a sua palavra do seu destino eterno. Eles saíram com aquelas peles de carneiro ensanguentada ao redor deles. Eles tinham um pequeno raio de esperança que algum dia viria um Redentor. Ele tinha um raio de esperança e estava nublado e escuro, porque lágrimas de arrependimento corriam por suas faces, devido aos seus pecados. E eles estavam arrependidos dos seus pecados, mas eles sabiam que em algum lugar haveria uma redenção, porque ele diz: porém inimizade entre a sua semente e a semente da serpente. Então, como diz Mamanda numa mensagem, Deus iam falar. Descia, né, quando o sol estava se pondo,
para falar com seus filhos. Mas houve um dia que Deus chamou e não respondia. Adão, pensou, né? Que vergonha agora, escondidos. Eles tinham transgredido, tinham dado ouvido a Satanás. E até que ele respondeu, né? Ambos estavam cobertos com o véu da inocência. Mas quando pecaram, então entrou a morte, o pecado. E aí veio as contradições, né? Adão disse, a mulher que tu me deste, ó, solitário, Deus olhou, fazer uma disjuntora, né? Para o meu filho, é digno também, né? Mas quando a serpente enganou a Eva, então Eva deu do fruto a Adão e ambos ficaram sendo conhecedores do bem e do mal. Mas lá Adão disse, olha, mas Deus disse, ó, Senhor, foi a mulher que tu me deste. E mulher, ó, foi a serpente. Aí começaram, né? Jogar culpa um no outro. Pode ser bonzinho do jeito que for. Ensina a coisa certa. Porque enquanto poder abafar, abafa. Mas quando chegar diante de quem pode sentenciar, foi a mulher. Foi o marido. Sabe? Foi o pastor que nos ensinou. O pastor disse que podia. Tem coisa que está errada, sabe? Então a gente quer saber se o pastor fala assim. É verdade ou não é verdade? É sim. Porque ela quer ter uma palavra de alguém para dizer, olha, eu fiz porque o senhor não me avisou. Uma das mensagens, o sonho certo, o profeta diz daquela moça quando estava morrendo, o que ela disse? Ela confiava no que o pastor ensinou para ela. E ela morrendo ali na hora da morte, e mandou chamar o pastor, olha, você foi um falso, você não me ensinou a verdade, eu estou indo para o inferno, e aplica uma injeção nela para adormecê-la. É assim? Aplica uma injeção nela. O profeta diz, na hora da morte a alma está vendo, aí não tem mais jeito. Aqui tem umas 2.000 religiões, para você escolher um pastor, do seu gosto. Nós ouvimos muito nesse encontro, interno e depois também o irmão pregou sobre ministro da letra e do espírito. A letra mata, o espírito vivifica. Então nós somos ministros da letra ou do espírito? Vamos ficar com a verdade, conforme o mensageiro, conforme Deus, a Bíblia. A gente fala mensageiro, ouvimos com muita pressão o pastor Daniel pregando, Deus falando com o irmão Brando, né? Deus falar, o profeta é a boca de Deus. Deus falava com Moisés, com Abraão, com tantos outros. Olha, veja. Então, sustentar a mensagem, a Bíblia. Eu não dou conta, dá sim. Espera um pouquinho mais. Você não crê? Crê, então vamos ouvindo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a obra, tá? Amém. A aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ei, meu filho, não tem que ficar mais do caminho não, você tem que estar lutando. Ele vai aperfeiçoar. Ele vai tirar daqui, ele vai tirar dali, até que você entra na forma. Às vezes não falta muita coisa, irmão. E a gente pega, volta lá atrás. Aí se acarreta de espíritos errados. Quando vem para a igreja, vai começar tudo de novo. Se era 1, agora tem 8, quando não vem mais. Então nós estamos no final da obra. Deus está consumando a sua obra. Deus está prestes a buscar a sua noiva. Falando coletivamente.
E às vezes não é muita coisa que falta para nós entrar na forma de Deus, da palavra, para dizer assim, não, mas eu é Cristo que vive em mim. Tem coisas que a gente vê, eu vi o Montanha sentando ali, sentou os cachimbo, eu vou sentar às portas. As ferramentas que ele estava usando. Então a porta lá, ele pegava aqui um formãozinho, uma chavezinha e começava a rapar. Só saia aquelas coisinhas. Daqui a pouco a porta encaixava lá. A ver, o que está faltando é isso. Deus tira algumas coisinhas de nós, para que possamos ter uma sintonia com Deus, estar sintonizados. Às vezes tem alguma coisinha na nossa vida, humana, humanitismo, nós, que está impedindo uma frequência boa com Deus. Às vezes está ouvindo assim, mas está chiando um pouquinho, não está aceitando. Não, você tem que aceitar toda a palavra de Deus conforme ela é. O amor é corretivo, então corrija com amor, com graça, com misericórdia, né? Nós vamos finalizar aqui mais um parágrafo. Terminar o parágrafo, no caso, né? E eles, muitas pessoas, ao citar o Salmo 23, dizem assim, embora eu ande pelos vales escuros da sombra da morte. Não diz vale escuro, diz pelo vale da sombra. E se estivesse escuro, não haveria sombra. É preciso uma certa quantidade de luz para criar uma sombra. Assim a morte, desde o princípio, nunca teve escuridão completa. Era uma sombra, portanto, tinha que haver uma certa porcentagem de luz. E quando Adão e Eva estavam saindo do jardim do Éden, as sombras da redenção estavam diante deles. Nas leis mosaicas, nas cerimônias, nos sacrifícios e assim por diante. Também havia um prenúncio da vinda do sacrifício perfeito, o plano perfeito da redenção de Deus. E quando eles previram essas coisas através do sacrifício sangrento dos animais que estavam matando, como um intermediário ou uma cobertura para os seus pecados, naquela sombra, eles previram a vinda do Senhor, a vinda do Senhor Jesus. E foi assim até que finalmente, a aurora do alto brotou e aqueles que estavam nas regiões das sombras da morte vieram uma grande luz, quando o próprio Deus se manifestou aqui na terra para remover o pecado. Eles viram a redenção completa por meio do próprio Deus, até que o sol nascente do alto, do alto, surja. Agora, no Antigo Testamento, sobre as sombras da lei, os tipos como Deus deu essas coisas lá atrás, prefigurando a vinda do Filho de Deus. Por exemplo, na dispensação mosaica, quando Deus disse a Moisés para pegar um cordeiro primogênito da velha ovelha mãe, e para matá-lo e levá-lo no declínio do dia, e matá-lo até o 14º dia, para ser julgado, purificado, descobrir se havia alguma mancha no cordeiro. Você conhece a lei da redenção do Antigo Testamento? Como o inocente deve morrer pelo culpado? Pois desde o Éden até a cruz, o inocente morreu pelo culpado. Sob as leis da antiga redenção, digamos, por exemplo, uma pequena mula nasceu no pasto, e essa pequena mula tinha ambas as orelhas caídas, estrabismo e joelhos tortos, e a sua cauda espetada para cima,
que bichinho de aparência horrível. Se o pequeno pudesse pensar por si mesmo, diria: bem, mamãe, suponho que quando o dono da casa sair, ele vai me dar uma pancada na cabeça. Eu não valho nada, nunca vou conseguir, porque, olha, que coisa horrível eu sou. E é assim que as pessoas ainda tentam pensar. Elas são indignas. Você e todos nós somos indignos. Mas se a mãe fosse bem instruída nas leis da redenção, ela diria: querido, olhe, o pastor nunca o verá, mas o homem da casa terá que levar um cordeiro sem defeito. E esse cordeiro terá que ser examinado, e o cordeiro terá que ser morto para que você possa viver. E ele diria: por que isto, mamãe? Ela diria: porque você nasceu sobre um direito de primogenitura, e você é o primeiro. Então, para Deus, não poderia ter nem uma mancha aquele cordeiro, para que ele fosse morto ali, sacrificado pelos nossos pecados. Então, para Deus, nós temos que ter a nossa alma sem nenhuma mancha em pecado, lutando para viver, para chegarmos perfeito diante dele. Sede perfeito, como vosso Pai celestial que está nos céus é perfeito. Nós vamos ficar aqui neste parágrafo. Se o Senhor nos permitir, nós vamos continuar à noite. Parei aonde? Parágrafo 24. Vocês, vamos colocar de pé para nós orar. Graças a Deus, bondoso e eterno Deus, agradecemos ao Senhor mais uma vez. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós éramos indignos, mas o Senhor olhou e nos amou, e nos predestinou, nos elegeu antes da fundação do mundo, para estar justamente vivendo na última era, como os profetas almejaram viver esses dias, porque eles sabiam que nesta era haveria um arrebatamento. Nós estamos aguardando esse dia. Ajuda-nos a alinharmos com a palavra, estamos em sintonia com a tua palavra, Pai. Pedimos que nos ajude a guardar o que nós temos ouvido, aquilo que o profeta tem mostrado para nós, palavras de vida eterna. Nós almejamos, a nossa alma se alegra diante do Senhor, quando nós lemos a tua palavra, como ouvimos o Senhor falar conosco, ó Pai. Ajuda-nos, não olhe para nossas fraquezas,